Muito bem, amigos e amigas aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. Vilmar, o mercado financeiro, ele é importante para uma economia, naturalmente, né? Porque é ali que se drenam os recursos que vão servir depois, sendo poupança para investimentos, para aumentar a taxa de investimento da economia, e isso é importante do ponto de vista de aumento de riqueza, geração de renda e empregos. Tudo bem, Vilmar? Tu estás investindo em que agora atualmente? Só no trabalho, Silvio. Ah, conta outra, né? Conta... Não, ele vem aplicar essa aqui para mim, só no trabalho. Quase 24 horas, Tá, plantão então, permanente. Tudo bem, então agora nós temos um convidado aqui, que é o Jackson Soares, que é diretor de investimentos, ele é da Fortus Capital. E o Jackson vai te dar umas dicas. Eu sei que tu está botando muita grana, inclusive, fora do Brasil. Tá? Olha, atenção, Banco Central, Polícia Federal, papapá. E o Jackson Soares, para o nosso programa aqui, que é o Programa de Economia e Desenvolvimento, é a pessoa mais apropriada para nos dar essas dicas, né, Silvio? Aí nós vamos ter que ir lá no nosso cofrinho, buscar as moedinhas, vamos ver o que dá para fazer. Eu vou nos meus cofrinhos. Tu vai no teu cofrão, né? Mas, Jackson, obrigado pela tua presença aqui. Ele que é nosso comentarista, uma aquisição importante do programa, recente, importante, porque, como disse o Vilmar, né, o nosso foco é justamente investimentos. Investimentos diz respeito a qualquer um de nós, a todos nós, o menos poderoso financeiramente ao mais poderoso. Diz respeito à nossa vida. Obrigado, Jackson, pela tua presença aqui. Eu que agradeço estar participando com os amigos aqui no programa e trazendo informações mais uma vez para a nossa comunidade. Pois é, nós estamos aí no chamado pós-pandemia, o que não significa dizer que ela já foi embora, não. Pós-pandemia, quer dizer, a crise, o auge da crise no Brasil passou. E como é que tu está vendo a situação e a atuação do mercado financeiro, o mercado de capitais de modo geral, incluindo Bolsa de Valores? Nós tivemos uma movimentação muito forte na Bolsa no começo da pandemia, com uma queda bem relevante, né? E isso gerou uma oportunidade de compra de ações, onde a gente teve um movimento muito forte de retomada da Bolsa. Isso surpreendeu bastante, porque num cenário de crise espera-se que a Bolsa tenha um desempenho pior, acompanhando a economia, porque a Bolsa, como se trata de ações, de empresas abertas em Bolsa e deve refletir, de certa forma, o andamento também da economia, teve esse movimento um pouco mais surpreendente. Isso se deve também pela oportunidade da queda dos preços das ações, que os investidores consideram como uma oportunidade de compra de ações mais baratas para uma posterior venda. Há um aspecto também que tem... Eu li um dado outro dia, que, se não me engano, era da ABAMEC, uma coisa assim, que é da Associação do Pessoal do Mercado de Capitais, que neste ano de março para cá, o mercado de ações recebeu mais de 1.300.000 novos investidores. Ou seja, pessoas que, inclusive, porque a poupança está pagando um rendimento negativo, né, migraram para o mercado de capitais. Sim, o aumento de CPFs cadastrados na Bolsa já vem aumentando. De 2018 para 2019, ele já tinha dobrado praticamente, né? Chegando aí a 1,6, né, milhões de investidores. E agora, nesse último período, teve um crescimento muito forte, dado também pela queda dos juros, que fez com que os investimentos de renda fixa atrelados à taxa de juros, que está em 2%, também ficassem menos atrativos. Então, esse atrativo para a Bolsa levou a um bom desempenho das ações, né? Apesar de ter tido aí algumas empresas que sofreram muito com a pandemia, que foram as empresas do setor aéreo, empresas de turismo, né? Mas algumas outras empresas, como empresas do varejo, principalmente varejo da área digital, de venda de comércio pela internet, tiveram uma aceleração muito relevante nesse período. Jackson, em relação a essa situação de que as empresas, determinado nicho de negócios aí, tiveram uma ascendência, uma progressão durante a pandemia, e não só durante a pandemia, né, até pós-pandemia, em relação à área da saúde, etc. Tu vês assim a possibilidade de muitas empresas que são empresas de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, EIRELI, etc. e tal, converterem para as sociedades anônimas e com isso terem mais resultados mais positivos, até com o ingresso de acionistas no caso? Sim, o que acontece, né? É claro que para uma abertura de uma empresa se transformar numa SA aberta, existe toda uma estruturação, todo um rigor, né? E aí essa empresa passa a ter uma visualização sobre das instituições, como a CVM, que é uma instituição que faz a fiscalização desse mercado, como ela está sendo aberta em bolsa para proteger o investidor, e o nosso mercado ele tem essa questão muito importante de uma legislação bem específica para proteger o investidor que está em bolsa ou em ativos de empresas, mas com certeza
a busca do financiamento através do mercado de capitais e através da abertura da empresa é uma alternativa viável, mas para isso é preciso que a empresa faça toda uma estruturação, é preciso que faça um estudo com um banco de investimento para que esse aporte seja viável. Isso geralmente acontece quando a empresa atinge o nível de crescimento que garante essa estrutura mínima, como as questões todas de atender às exigências dos órgãos fiscalizadores, atender uma questão de governança corporativa e transparência muito forte. Uma empresa fechada não tem que abrir, por exemplo, as suas contas, os seus balanços. Já uma empresa aberta em bolsa, ela precisa demonstrar as suas contas, ela precisa ter um setor específico de relacionamento com o investidor e tudo isso tem que ser atendido em conformidade com a CVM. É bem importante, é uma alternativa, sim, de financiamento das empresas, e ela pode ser uma saída viável, sim. Jackson, me diz uma coisa, claro que quem vai aplicar no mercado de ações, ele vai saber, ele vai imaginar uma empresa que esteja com uma perspectiva de lucro, porque o mercado vive na perspectiva de lucros, né? E isso tem muito a ver com o que está acontecendo na economia. No Brasil hoje, fora os ideólogos, aí, aqueles caras que sempre estão torcendo pelo ruim, pelo pior, está acontecendo uma grande revolução na área de infraestrutura ferroviária e rodoviária. Essas empresas desse segmento, tem muitas delas em negociações na Bolsa de Valores? Sim, vamos colocar de forma assim, vamos entender um pouco o setor de logística como um todo, principalmente no Brasil, que é chamado, entendido como a última milha, né? Aquele o último grau da entrega do produto no bairro, enfim, ele cresceu muito. Empresas pequenas tiveram um grande crescimento na área de logística. E também a questão da infraestrutura teve um crescimento, é um setor ainda muito deficitário no Brasil, ainda tem uma possibilidade de crescimento e inclusive várias análises de crescimento da economia apontam para esse setor, porque é um setor que também tem uma capacidade de geração de emprego muito forte e também de fazer com que toda a economia ela destrave, ela se tenha um deslocamento para uma questão positiva. Por exemplo, hoje, em questão de logística, a gente perde, por exemplo, no agronegócio, e ela tem interferência em todos os setores, né? O agronegócio também tem muitas perdas na sua questão de logística, ainda é um pouco ineficiente, né? De chegar o grão lá do produtor até o mercado final, né? Então tem muita perda nesse meio do caminho. Então o investimento em infraestrutura, além de potencializar o crescimento do país, ele também ajuda todos os outros setores. Agora, falando em pós-pandemia, Jackson, qual é a tua sensação? É otimista? Nós vamos realmente dar uma decolada? Quer dizer, a gente não sabe quando é que termina a tal de pandemia. Claro. A Europa, por exemplo, já está numa situação assim de um novo fechamento, mas nós aqui estamos indo bem, graças a Deus. Tu vês com otimismo essa possibilidade dos investimentos se fortalecerem no Brasil? Com certeza, Vilmar, eu vejo sim, até porque vamos colocar em duas partes essa questão, né? Primeira, pela possibilidade de maior informação e o desenvolvimento do investidor, buscando educação financeira, buscando planejamento, buscando o mercado brasileiro hoje, ele oferece diversos produtos, então ele tem uma diversidade de oportunidades muito grande, ele se desenvolveu bastante, quando antigamente lá tinha a possibilidade de alguns investimentos muito restritos, hoje a gente tem uma diversidade, nós falamos já aqui em outros programas sobre as fintechs também, né, que estão revolucionando o mercado de investimentos, também de planejamento e organização financeira. Então, sim, vejo uma possibilidade, vejo que a economia respondeu a toda essa questão da pandemia de forma bem positiva, mas ainda temos essas questões que têm bastante influência, que são as questões políticas, né? E as questões de determinações governamentais, a preocupação com o orçamento, por exemplo, do governo federal, é uma questão importante de se colocar, ainda é uma preocupação, mas sim, nós da Fortes temos uma visão muito positiva, claro, sempre pensando que num cenário cada vez mais complexo, a assessoria, procurar um profissional do mercado financeiro que possa auxiliar nessa reorganização e reestruturação dos investimentos é fundamental. Na década de 70, quando eu comecei a acompanhar a economia, aqui tinha um investidor, tu não é dessa geração, é mais novo, bem mais novo, o doutor Antônio de Lapiev, que tinha uma corretora de valores. Sim. E tal. Ele fez nome, o doutor de Lapiev, tem um edifício todo ali na frente do mercado, isso. Antônio de Lapiev e tal, e ele foi realmente um dos ícones da área empresarial
no Rio Grande do Sul, e principalmente na questão de Bolsa de Valores. Ele foi presidente da Bolsa do Extremo Sul, aqui a nossa Bolsa de Valores, né, que agora está atrelada à Bolsa de São Paulo. Enfim, mas naquela época, em conversas com o Dr. Antônio de la Pieve, ele me dizia o seguinte: Silvio, tu exerce um papel importante aqui, que eu já estava na área de economia e jornais e tal, na questão da popularização do mercado de ações. Sim. O mercado de ações é forte, ele faz a economia mais forte. Ele cria alternativas de investimentos baratos para as empresas, etc. e tal. De lá para cá, já houve esta, digamos assim, popularização do mercado de ações no sentido de atrair também os jovens, aqueles que aí nunca tiveram relações com o mercado de ações? Sim, uma das questões do crescimento dos CPFs em bolsa, dos estudos mostram o aumento da participação de jovens, né? Claro que com capital ainda um pouco menor do que um investidor mais sênior, né? Mas já é uma questão que a gente vê muito hoje, educação financeira. E se fala cada vez mais cedo, há interesse dos jovens, sim, em fazer essas operações também pela facilidade da internet, a vinda do home broker, que possibilita investimentos direto pela internet, facilitou muito o acesso dos jovens à internet, ao mercado financeiro, com certeza. Jackson, tu falaste a questão da sensibilidade das oscilações que existem no mercado de ações, principalmente em relação às questões políticas. Eu já ouvi falar que o nosso mercado, a economia, muitas vezes se descola da situação política e tem o seu caminho próprio. Não é? Existe essa dicotomia em estar vinculado às situações políticas como uma área sensível pelas mudanças, etc. E também há possibilidade do mercado lá para se descolar e andar sozinho? Sim, em alguns momentos acontece esse descolamento que a gente coloca. Existe essa questão toda da preocupação, porque dentro das questões políticas estão ali as definições praticamente de muitas regras que vão impactar o mercado como um todo, a economia como um todo. Claro que o descolamento total não seria possível, eu acredito, mas existem alguns momentos onde a economia ela está tão pujante, ela está com uma força tão forte, muitas vezes por questões externas, não só internas, e ela se torna mais relevante. Em outros momentos, as questões internas, sim, se tornam mais relevantes, como as questões políticas, e tem uma interferência grande no mercado. Todos nós, né, olhamos sempre para o futuro, assim como os empresários pensam no futuro para o investimento das suas empresas, crescimento, geração de emprego. E todas essas questões, elas estão imbricadas com a economia e com a política, sim. A decisão da Câmara, Jackson, na semana passada, de derrubar o veto do presidente, a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, como é que tu vê do ponto de vista desses 17 segmentos que estão afetados por isso, nesta retomada da economia? Era uma medida necessária? Essa questão ela é bem sensível para a nossa economia, primeiro, porque se tu tivesse colocado o governo, né, tivesse colocado essa questão de uma forma pensando na geração de empregos, e aí teve toda uma recolocação dos setores dizendo que são setores que empregam muito e mostrando o impacto que isso teria na geração de empregos, e hoje isso é uma das questões do governo que é bem clara na política do nosso governo federal hoje, que é a questão de entender como desonerar o trabalho e conseguir buscar fontes de financiamento alternativas. Então, assim, dentro desse contexto, eu acredito que o mais adequado para a economia é que a regra fosse mais ampla para todos os setores, porque houve uma escolha de alguns setores e no momento que se faz isso, tu acaba priorizando alguns setores em detrimento de outros da economia, acaba migrando investimentos, muitas vezes são setores que precisam de auxílio porque não tem tanta eficiência e a gente precisa buscar, então, setores que tragam mais eficiência e essa eficiência vai se refletir na economia de uma forma positiva. Para concluir, na verdade, essa questão da desoneração da folha, ela vem justamente num momento em que o governo tem quase 950 bilhões de dívida, de déficit público, né? Quando a previsão era de 120, 130 por aí, antes da pandemia. Quer dizer, esse é o grande nó da questão, né? O governo tem que abrir mão desses recursos, mas se não abre mão, não consegue manter a economia crescendo e buscar lá na frente o recurso. Sim, a preocupação com a questão do orçamento ela é muito forte, né? Só que, ao mesmo tempo que isso é uma preocupação, e isso preocupa o mercado para os investimentos futuros, está todo mundo olhando para isso, porque o governo acabou tendo um endividamento explosivo nesse momento,
Aí a gente pode tratar um pouco das causas, mas enfim, pelo que parece foi feito e teve um resultado. A questão da desoneração seria, vamos dizer assim, a bola da vez para conseguir trazer esses recursos novamente, né? Só que é um momento delicado, né, para a economia. É um momento delicado, principalmente pela questão É aquela dos história, empregos. a escolha de Sofia, né? É muito complicado e realmente eu acho que o Congresso fez o certo, o presidente também, quer dizer, defender a questão da saúde financeira do país, até para não incorrer na questão de responsabilidade fiscal, né? Porque já tivemos exemplos anteriores que a irresponsabilidade fiscal já derrubou uma presidenta. Jacques, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço aos amigos. Esclarecimentos importantes, né, Vilmar? Muito Eu bom. agradeço. Excelente. É sempre um prazer participar aqui com os amigos. Então tá. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.